moçada! Tudo beleza? Vamos para o nosso terceiro vídeo sobre o sangue? Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre as hemácias. Quem são as hemácias? As hemácias são as principais células do sangue, gente. E elas são tão bonitinhas, né? São os chamados glóbulos vermelhos, né? Glóbulos, ó, vem de redondo e vermelhinha, porque dentro dela tem um pigmentozinho vermelho que dá essa cor a ela, que é chamada hemoglobina. Além dela ser redondinha, ela é esférica, ela tem o seu centro achatado, né? Uma concavidade no centro. Parece uma almofadinha, assim, para sentar bem no meio. Então ela tem um formato único, né? Ela é bem característica. É só dela, é a cara da hemácia, é só da hemácia. A gente não encontra outra célula com essa carinha, né? A hemácia é única. E ela, além de ter esse formato característico, ela também, internamente, gente, ela é completamente diferente das outras células, no sentido de não ter toda aquela parafernália citoplasmática. Quando eu falo parafernália citoplasmática, eu estou falando de quê? Retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi, mitocôndria. A hemácia não tem nada disso dentro dela, né? A hemácia não tem núcleo. Então, o interior dela é tudo preenchido por uma grande proteína chamada hemoglobina, que é justamente a proteína que dá essa corzinha vermelha para ela. Uma proteína enorme, pesadona, que faz com que a hemácia seja o elemento mais denso, mais pesado do sangue. Ela não tem toda a parafernália citoplasmática, mas tem uma proteína que deixa ela mais pesada do que se ela tivesse todas essas organelas. Olha que incrível isso, né? E aí o fato também da hemácia não ter mitocôndria faz com que ela também tenha um metabolismo único, né, no sentido de ser um metabolismo que não é completo, né, não são todas aquelas reações que a gente vê em todas as células. A gente só tem a primeira etapa do metabolismo celular, a primeira reação, que é a via glicolítica. E aí ela termina fazendo fermentação lática. Então a hemácia é a principal fonte de lactato do corpo. E para que serve isso? Para quando a gente está em jejum, muito tempo sem comer nada, a nossa glicose se manter naquele nívelzinho mínimo ali, de 70 mg por decilitro, e quem faz essa manutenção é através de reações, onde a gente vai ter a transformação de moléculas que não são glicose em glicose. Quem faz isso é o fígado. E o fígado utiliza o quê? O lactato produzido pela hemácia. Então a principal fonte para a chamada gliconeogênese é o lactato que a hemácia produz. Então a hemácia já tem uma funçãozinha aí, ó, que a gente já acabou de pontuar agora, que é com relação à chamada homeostasia glicêmica, quer dizer, a manutenção dos níveis de glicose no corpo. Tá ok? Bom, gente, mas a principal função da hemácia é fazer transporte de moléculas gasosas, né? Então as hemácias, elas são fundamentais para o transporte do oxigênio e do gás carbônico. E olha como a natureza é fantástica. Como a hemácia não tem mitocôndria, ela não usa oxigênio para produzir ATP, né? Já que o oxigênio ele é utilizado durante o ciclo de Krebs, que é a reação, a etapa do metabolismo que acontece dentro da mitocôndria. Como a hemácia não tem mitocôndria, ela não consome oxigênio e também não produz o gás carbônico, que é produzido na mesma reação, né? A gente consome o oxigênio e a partir desse oxigênio a gente tem a produção do gás carbônico. Como a gente, que eu digo as células, né? Exceto a hemácia. Como a hemácia não tem mitocôndria, ela não vai fazer isso. Então ela só transporta o oxigênio, entendeu? Não é que nem um motoboy que transporta a pizza e come uma fatia da pizza no meio do caminho, não. Ela entrega a pizza bonitinha. Ela é eficiente na função. Então é belo isso, né? E também vai recolher todo o gás carbônico produzido por todas as células e jogar fora lá no tecido pulmonar. Tá ok, gente? Bom, como ela exerce essa função primordial, que é com relação ao transporte das moléculas gasosas, ela também vai ter uma terceira função. Então, uma fonte de lactato importante para a manutenção da glicemia. 2, que é a principal função, é o transporte das moléculas gasosas. E aí, ancorado, quer dizer, associado a esse transporte de molécula gasosa, as hemácias elas têm uma função de tamponamento do pH plasmático. Significa o quê? Elas vão ser mais um instrumento do corpo para manter o pH sanguíneo equilibrado, né? O pH sanguíneo aí vai variar entre 7,35 a 7,45. O gás carbônico, gente, é a principal fonte de ácido do corpo.
tá? A partir dele a gente tem a formação de um ácido chamado ácido carbônico. O que acontece? A hemácia, ela neutraliza esse gás carbônico, vamos dizer assim, ela faz com que o gás carbônico ele se transforme em bicarbonato e, portanto, ela impede a formação do ácido. E assim ela mantém o pH. Então ela é importante também, terceira função da hemácia, para o tamponamento plasmático, tá ok? Mas a principal função é transporte. Lembra o sangue? Tem 3 funções no sangue que a gente falou, transporte, imunidade e hemostasia. A hemácia contribui com a história do transporte, tá? É o carrinho que vai conduzir as moléculas gasosas. E aí ela faz isso porque dentro dela existe a hemoglobina, que é a proteína grandona que a gente comentou aqui, e aí nessa hemoglobina a gente tem uma porçãozinha da molécula chamada M, grupo M, que é o grupo onde tem um ferro. E aí é justamente esse ferro que está presente ali que vai ter afinidade pela molécula de oxigênio. O ferro não enferruja, gente? Então, o ferro oxida, né? Então o ferro da hemácia, ele vai justamente atrair o oxigênio para se ligar nele, tá? Essa atração aí por polaridade, né? E aí então a hemácia ela vai ser capaz de transportar 4 moléculas de oxigênio por vez, tá? Então quando a gente diz que todas as hemácias estão com 4 moléculas de oxigênio, isso nos dá um indicativo da chamada saturação do oxigênio no plasma. Se a hemácia estiver toda ocupada, a gente diz que está 100%, né? Normalmente a saturação de oxigênio, ela fica no indivíduo saudável em torno de 98%, tá? Quase 100%. Bom, e aí como ela tem essa função primordial que é levar oxigênio para todo mundo fazer metabolismo, né? E produzir o lixinho depois que é o gás carbônico, e assim manter o nosso corpo vivo e funcionando, a gente tem muita hemácia no corpo, gente. Então é a célula mais abundante no sangue, tá? Então a gente vai ter em torno aí, ó, de 5 milhões de hemácias por milímetro cúbico de sangue. É uma média, tá? Um valor médio. Bom, tá, 5 milhões por milímetro cúbico, mas quantos milímetros cúbicos eu tenho de sangue no corpo? Bom, vamos considerar aqui um indivíduo, né? Vai ter em média, adulto, pesando em torno de 70 quilos. Vai ter em torno de 5 litros, né? Então a gente vai ter aí 5 litros... Convertendo para milímetro cúbico, vai dar 5 milhões de milímetros cúbicos. E são 5 milhões de hemácia por milímetro cúbico. Quer dizer, 5 milhões vezes 5 milhões. É zero a beça. Meu Deus do céu. Vai dar 25 trilhões de hemácias circulando. E da onde vêm essas hemácias todas, gente? Onde é a fábrica dessas hemácias? Pelo amor de Deus, que é hemácia demais. A gente vai ter o seguinte. Essa fábrica de hemácia, o berçário, das células sanguíneas, não só das hemácias, né, como das outras células, ele muda de acordo com a etapa da vida que a gente está passando, né, a etapa cronológica. Então, no início da vida embrionária, a gente tem o saco vitelino como o tecido produtor de células sanguíneas, quer dizer, que faz a chamada hematopoiese, tá? Depois esse berçário, vamos dizer assim, ele é transferido para o fígado. O tecido hepático ele vai ser um órgão hematopoiético durante a vida embrionária. Vocês sabiam disso? Legal, né? E aí depois, à medida que o bebê vai se desenvolvendo no útero materno ainda, você tem esse berçáriozinho, essa fábrica de células, sendo transferida para a medula óssea dos ossos longos, tá? Então, do húmero, rádio, fêmur, então vão ser as principais fábricas aí de células. E aí, à medida que a gente vai crescendo, essas medulas ósseas dos ossos longos, elas vão sofrendo um processo que a gente chama de lipossubstituição, quer dizer, a medula óssea, que normalmente é vermelhinha, ela vai se tornando amarelada, porque ela vai se tornando adiposa, a gente tem a produção, a substituição da medula óssea vermelha por tecido adiposo, o recheio do osso muda, e aí esse berçário, essa fábrica de células, é transferida para os chamados ossos membranosos, tá? Que são o quê? Costela, osso externo, ilho, tá ok, gente? Vértebras, né, da coluna vertebral. E aí a gente vai ficar com essas fabricazinhas até o fim da nossa vida, tá? Essas fábricas, né, de células, que são os tecidos hematopoiéticos, tem esse nome todo difícil, mas é nada mais do que fábrica de célula. Elas vão ser estimuladas a produzir hemácias, principalmente, gente, por um hormônio chamado eritropoetina. Por que eritropoetina? Porque a hemácia também é chamada de eritrócito. E a produção da hemácia a gente chama de eritropoiese.
só nome, mas não é nada demais, tá? Eritrócito, hemácia e glóbulo vermelho são várias palavras diferentes para a mesma coisa. Para a hemáciazinha, para a célulazinha vermelhinha bonitinha, tá? E aí a chamada eritropoiese, ela acontece graças à ação da eritropoetina, que é um hormônio produzido no rim. E aí esse hormônio ele atua na medula óssea, incentivando, estimulando aquele tecido a produzir eritrócitos, ou seja, hemácias. A eritropoiese, gente, ela na realidade a gente vai ter ela acontecendo a partir de uma célula tronco, que a gente chama de pluripotente, que é aquela célula que é capaz de se diferenciar em qualquer tipo celular do sangue. E aí essa célula tronco, na realidade, ela se diferencia basicamente em dois tipos, uma chamada linhagem linfóide e a chamada linhagem mieloide, né? Então são uma mãe que gera duas filhas que vão gerar outras filhas diferentes, tá? Os eritrócitos, as hemácias, elas vêm dessa linhagem chamada mieloide, mas todas elas que vai ser a linhagem que vai dar origem aos outros leucócitos, exceto o linfócito. Todos os outros vão ser primos das hemácias, vamos dizer assim. E aí então a gente vai ter as hemácias a partir desse ancestral comum, né, de todas as células sanguíneas. Ele vai se diferenciando e essas células são células grandalhonas, né, que a gente chama de células blásticas. E aí elas vão se diferenciando, quer dizer, vão mudando o seu jeitão, vão gerando filhas e aí vão se diferenciando. E quanto mais a célula se diferencia, menos mitose ela faz, tá? E aí ela vai mudando o jeito e vai proliferando e ela vai diminuindo de tamanho e tal. As células blásticas são grandonas, a célula madura que vai para o sangue já é uma célula menorzinha e que não se diferencia mais, quer dizer, atingiu o grau máximo de amadurecimento, né, de diferenciação. Então a gente vai ter durante esse processo de eritropoiese, gente, as células mudando e essa mudança envolve perder as organelas, tá? As células que a gente chama de blásticas, elas possuem todo o kit completo intracelular. E aí depois, quando a hemácia está numa fase que a gente chama de reticulócito, que é a fase pré-hemácia, vamos dizer assim, antes dela cair no sangue, né, antes dela se tornar a hemácia que a gente conhece, ela perde o núcleo. É a fase que ela se torna uma célula anucleada, tá? Portanto, sem material genético, né? A gente não tem ali. Se você pegar o sangue de um indivíduo para identificar quem ele é através de DNA, se tiver só hemácia, você não vai saber. Você sabe porque você tem as outras células que têm núcleo. Bom, então aí a gente vai ter esses 25 trilhões de hemácias sendo produzidos pela medula óssea, e aí essas hemácias caem no sangue, então esse processo de produção, gente, até ela chegar no ponto madurinho, bonitinha, para circular e ter função, porque se ela sai no sangue antes, ela não vai trabalhar, entendeu? Como se fosse uma faculdade, ela tem que terminar o curso para poder ter as ferramentas para trabalhar. Se ela sair da medula sem terminar o curso, ela não tem como trabalhar. Então as células blásticas, o reticulócito, ele não pode cair na circulação sanguínea porque ele não tem função, tá? Ele não vai fazer o transporte que a gente falou dos gases. E aí então esse processo todo leva 7 dias, né? Então a gente pensa, poxa, rapidinho, cai no sangue e aí também a vida dela é curta, por isso que tem que ser rápido, ela dura aí 120 dias circulando na gente. 120 dias a hemácia já é considerada velha, ela sinaliza, ó, estou velhinha, por favor, me mande embora, né? Acabou meu tempo, chega, já deu. E aí ela sinaliza isso e o órgão que faz a remoção dessas hemácias, quer dizer, o que cerol na hemácia, que a gente chama de hemólise, é o baço. Então quando essa hemácia passar pelo baço, o baço vai saber através das moléculas sinalizadoras, saber entre aspas, né, gente? Ele vai perceber através de sinalização molecular que aquela hemácia ela está no ponto de cerol. Então ele hemolisa, né, lisa a membrana, a gente vai ter a hemoglobina sendo derramada, essa hemoglobina ela vai ser reciclada, a porção M, aquela que tem o ferro, ela vai ser utilizada para a produção de bile, por exemplo, pelo fígado, ela vai ser usada, ela vai derivar produtos que vão dar cor à urina, tá? Vai dar origem também a moléculas que vão colorir as fezes. Então, a partir da hemoglobina a gente tem o amarelinho do xixi, tem o marronzinho do cocô, tá bom? Então, e a globina, que é a porção proteica, ela é usada para degradada e os aminoácidos são usados para a produção de outras proteínas. E aí, gente, olha só, para vocês terem uma ideia, essa taxa de hemólise que o baço realiza em condições normais, sabe de quanto é que é? 10 milhões de hemácias por segundo.
tem uma taxa de hemólise violenta. E aí por isso que a medula tem que ficar recompondo essas hemácias, né, substituindo essas que foram embora. Tá? E aí quem faz isso, o rim produz eritropoetina. Produz em que condição? Quando a gente sente que a saturação do oxigênio no corpo está baixa. Aí o rim é estimulado a produzir o hormônio atua na medula, a medula produz mais hemácia. Tá? E aí a gente vai tendo essa história acontecendo de maneira cíclica ao longo de toda a nossa vida. Por isso que muitas vezes quando o indivíduo perde um dos rins, né, ou ele doou, ele ficou só com um, ou perdeu por um acidente, enfim, se ele ficar com um rim só, normalmente ele tende a desenvolver anemias, que é a redução da quantidade de hemácia no corpo. Né? Ou a redução, ou a alteração da forma, ou a ausência da hemoglobina, que a gente chama de anemia ferropriva. Quer dizer, as anemias são aqueles grupos de doenças que estão associadas com deficiências no que diz respeito à hemácia. Tá? Anemia hemolítica, que é quando a pessoa tem redução do número, enfim. E aí você tem comprometimento da questão do transporte dos gases, e aí isso vai levar a uma série de problemas. Um deles é a pessoa manifestar uma taquipneia, quer dizer, uma frequência respiratória aumentada. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se apaixonado pela hemácia. Eu acho ela lindinha demais. E a gente se vê no próximo vídeo falando de leucócitos. Então a gente se vê.